Então, boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre nos envolva em mais essa noite de reflexões, em que estamos encerrando o mês de abril dedicado à temática da paz. E Deus é sempre muito bom conosco, né? A espiritualidade está sempre a nosso favor, nesse auxílio. Abrindo o livro Veleiro de Luz, veio-nos uma mensagem do nosso querido Dr. Bezerra, intitulada Confiar e Amar. E nos diz assim: estabelece em ti mesmo o divino roteiro. Se te encontras à frente da doutrina de luz e de amor, compreende que ela pede de teus adeptos energias diferentes no mundo exterior. Enquanto aguardavas o momento justo de entender para começar, teus amigos espirituais detinham-te ao seu lado, exortando-te ao caminho elevado, aos ideais sagrados do cristianismo redivivo. Enquanto soletravas as primeiras letras do Evangelho, buscado por sua luz radiosa e viva, teus invisíveis companheiros buscavam orientar-te os passos nas veredas simples da tolerância e da paciência. Felizmente, habituaste o teu coração com os doces reflexos do Evangelho. Compreendeste a excelsitude do programa cristão. Viste como é ilimitado, grandioso, infinito o campo da vida, onde cada espírito deverá, sobrepujando a matéria plena de obstáculos, alcançar os graus evolutivos de cursos superiores. Notaste que realmente só o Evangelho de Jesus poderá conferir ao teu espírito a paz inalterável, a harmonia perfeita. Desfrutas agora de doce serenidade e sabes como vencer os obstáculos que surgem. Verdadeiramente o mundo se apresenta aos teus olhos com diferentes tons, cambiantes de treva e luz. Há, porém, em teu espírito a consoladora certeza de que um dia o sol divino imperará para sempre no teu mundo. Oras confiante, suplicando forças ao Pai Celestial para a tarefa de responsabilidade que foi alçada aos teus ombros frágeis, meditando no conhecimento dos mistérios do além, na vida gloriosa, da reencarnação como divina misericórdia. Suplicas ao Mestre te conserve na senda redentora da caridade fraterna, onde agora te abrigas e buscas, sem desfalecimento, os livros sagrados, como tônico de teu coração, nas lides que te assoberbam. Este é realmente o sublime roteiro. Sob os áureos clarões da fé viva, aprende a amar sempre mais, confiar no Senhor e Mestre, caminhando com firmeza nas sendas luminosas da fraternidade. Bezerra. E é sob os cuidados do nosso querido mentor que elevamos os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e bondade, misericórdia infinita, rogando a proteção amiga em mais esta noite em que nos dispomos a estudar essa doutrina tão esclarecedora que tanto reconforta os nossos corações. E para que, estudando-a, no afinco dever que temos de realizar em nós a reforma, a transformação de nossos sentimentos. É assim que rogamos a Jesus, que nos dê a força necessária, a perseverança, para que possamos atingir esse grande desafio da nossa autotransformação. E sabemos que jamais o Pai nos nega a orientação amiga dos bons espíritos, a força dos mentores espirituais a nos reerguer nos momentos das dificuldades, a nos fortalecer, para que a caminhada se faça cada dia mais serena, com mais força e com mais determinação. Pai querido, graças vos damos por mais essa oportunidade, por esta casa que nos acolhe, que nos possibilita o trabalho, nos possibilita o estudo, e rogamos, Pai, que as suas bênçãos nos envolvam, não só hoje, mas cada instante da nossa vida. E hoje, em especial, para o nosso querido orador, que ele seja inspirado e que a sua mensagem fale aos nossos corações. E que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o Renato, que é nosso companheiro da casa, que vai dar continuidade
a temática da paz, falando sobre do conflito à transformação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é sobre a paz. E esse tema que tanto nós almejamos, né? A paz. Todos nós almejamos a paz em nossas vidas. E a proposta do estudo hoje é de como os conflitos, as tribulações de nossa vida, elas nos encaminham para construirmos a paz em nossas vidas. Então, que Jesus nos ampare, né, esteja em nossos corações para que possamos compreender essa mensagem de hoje. Nós vemos ali na imagem, eu fiz uma ilustração, mas assim, a imagem está um pouco turva do lado esquerdo, mas nós vemos ali um jovem caminhando e do lado esquerdo tem como se fosse uma muralha, uma barreira. E do lado direito tem como se fosse um direcionamento, um caminho mesmo a ser seguido. Então, a nossa vida, nós podemos usar essa metáfora ali, essa comparação ali dessa imagem, essa ilustração, trazemos para a nossa vida. Nós temos dentro de nós construímos às vezes de acordo com o nosso livre-arbítrio, barreiras que nos impedem de alcançarmos esse caminho da paz, que são os medos, o ódio, o rancor, todos os sentimentos que são contrários ao amor de Cristo e a sua mensagem, né, de amor. O medo, o ódio, o orgulho, o rancor. E do lado direito nós vemos ali o que nos encaminha para esse caminho da construção da paz. O que vai fazer a gente fluir a nossa caminhada em direção à paz que tanto almejamos. Então nós vemos ali o perdão, o amor, a humildade, a fé e todas essas virtudes, digamos assim, nos encaminham para esse caminho da paz. É óbvio que essa relação aqui é só exemplificativo, né? Ela não é taxativa, tem muito mais mazelas que nos impedem de crescer e muito mais virtudes que nos encaminham para o caminho da paz, né? Aqui foi só a título de exemplo. Então, nesse contexto que iremos estudar um pouco hoje, essa noite, sobre como que a paz, como nós construímos esse caminho da paz e como os conflitos, eles nos levam a essa transformação. Não que a paz decorra do conflito, não é isso. Mas, às vezes, o que nós chamamos de conflitos são provações, né, tribulações que chegam em nossas vidas para que nos faça crescer. Então, o desejo da paz, né? Todos nós buscamos essa paz, como eu disse, né, em nossa casa, nossa família, no trabalho e principalmente interiormente. Nós estamos sempre à procura de estarmos em paz conosco mesmo. Às vezes, esses conflitos, a maioria deles são internos. Nós iremos ver isso aqui no estudo de hoje. Só que muitas vezes nós imaginamos a paz de uma forma muito simples, como se fosse a ausência de problemas, como se eu estar em um lugar silencioso, eu estiver sem nenhum problema, em um local de total silêncio, sem nenhuma perturbação, esse seria o conceito de paz. Mas nós vamos ver aqui que a paz que Cristo ele nos ensina, ela não é essa paz sem trabalho, ela é uma paz ativa. Então, nós imaginamos uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem contrariedades, sem conflitos. Como se estar em paz fosse simplesmente não ser incomodado por nada.
E nós sabemos que a vida não é assim. A vida ela é cheia de conflitos, cheia de desafios, cheia de tribulações e provações. E são essas provas que nos impulsionam a crescer. Eu costumo dizer que o verdadeiro teste para saber se nós fomos pacíficos é a prova de fogo. Porque se eu estiver ali na inércia e eu evitar os conflitos, eu falar assim, eu não vou resolver esse problema aqui não, porque eu não quero problema com ninguém, eu quero ficar em paz. Mas quando vem a chamada prova de fogo, é que nós vamos saber se nós somos realmente pacíficos. Como nós iremos reagir diante dessas tribulações, diante dessas provações. E se a paz dependesse apenas das circunstâncias externas, né, ela seria muito frágil. Às vezes a gente tem esse conceito também de que a paz depende do mundo exterior, daquilo que acontece ao nosso redor. E não é. A paz, ela depende do que está em nosso interior, nosso coração, nossos sentimentos e nosso espírito. Então, se a gente depositar esse desejo da paz apenas nas circunstâncias exteriores de nossas vidas, então basta, às vezes, uma palavra dura de um companheiro que eu vou perder ali aquela tranquilidade minha que eu chamo de paz. Ou talvez uma dificuldade no caminho, alguma prova difícil que vem até a gente, sempre vem as provações. Então, diante daquela prova, eu posso descobrir que eu não sou pacífico, que eu tenho uma tranquilidade ali, eu estou num estado de calmaria, mas que ainda eu não aprendi a verdadeira paz como ensinada pelo Mestre Jesus. Então surge uma pergunta importante, né? O que é de fato, então, a paz? Então é dentro dessa pergunta que nós iremos trabalhar com base fundamentalmente em 3 textos. O primeiro texto é uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, nesse pequeno trecho que nós iremos analisar aqui do livro Paulo e Estevão, Paulo ele nos ensina, através de um relato de um acontecimento, né, de sua vida, de como ele conseguiu a sabedoria da paz diante das tribulações que ele vivenciou. E nós sabemos que foram muitas tribulações, mas ele aprendeu com o Mestre Jesus como ele encontrar a paz mesmo diante dessas tribulações. O segundo texto que nós iremos analisar é um texto intitulado A Espada Simbólica. Esse texto ele é embasado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Tem esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários lá, né, dos Espíritos sobre esse Evangelho, mas também o texto que nós iremos analisar aqui é um texto também de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, que ele explica o sentido, ele nos esclarece o sentido desse Evangelho. O que Jesus fala nesse Evangelho de Mateus, que ele intitulou o texto de A Espada Simbólica. E, por fim, temos um texto também de Emmanuel, através da psicografia de Chico, que nos esclarece as palavras de Cristo sobre intitulado Ação e Paz, que nos mostra como construir essa paz no cotidiano. Então, não sei se vocês perceberam, a palestra, basicamente, ela está embasada, além dos evangelhos, né, em 3 textos aqui do Emmanuel, né, através da psicografia de Chico. Então, como eu já tinha dito, muitas vezes imaginamos a paz como algo simples, né? Uma vida sem problemas, sem contratempos, né, sem conflitos. No entanto, a vida ela traz essas provações e esses desafios. Então, qual é a paz? Fica a pergunta, né? Novamente, qual a paz que Jesus nos ensinou? Nós confundimos a paz com a situação como eu disse inicialmente, com a situação de conforto e de tranquilidade. A ausência de dor, a ausência de provações,
uma vida ali de calmaria, né? O conceito que nós temos de paz é esse. Muitas vezes a gente falando, essa pessoa tirou a minha paz. Ela não tirou a sua paz. Ela veio ali como um professor para te mostrar algo que você precisa melhorar. Ninguém vai nos tirar a paz porque ela é interior, né? E então, basta nós analisarmos, né, o mundo ao nosso redor, nós mesmos, né? Basta nós analisarmos para perceber que nem sempre é assim. Nem sempre a paz ela vai depender ali de uma calmaria do mundo exterior. Nós percebemos que tem pessoas que, aparentemente, elas estão com a vida tranquila, analisando sobre esse aspecto. Eu olho ali para a vida da pessoa e penso assim, não, aquela pessoa é tão calma, tão tranquila, ela parece ser pacífica. Mas, às vezes, internamente, aquela pessoa vive tribulações ali que a gente não imagina. Ela vive sofrimentos, tribulações. E também, como eu disse, eu só vou saber se aquela pessoa, até eu mesmo, se eu sou pacífico, diante da provação. Às vezes eu nunca tive ali aquela prova de fogo para eu saber. Não, como que eu vou agir? Como que eu vou reagir diante da tribulação? Então, muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós não sabemos se realmente nós somos pacíficos. E também, de outro ponto, nós analisamos, né, algumas pessoas que vivem tribulações que você imagina, nossa, essa pessoa, ela está vivendo as maiores dificuldades, né, uma vida dificílima, cheia de provações, cheia de tribulações, e aquela pessoa, ela mantém ali a calma, a serenidade, ela sabe reagir diante dessas tribulações. Então, como nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, como todos nós estamos em evolução, nós conseguimos perceber essas pessoas que já caminharam nesse sentido da paz ensinada pelo Mestre Jesus. E nós tivemos muitos, além do Mestre Jesus, né, que veio aqui nos mostrar esse caminho, nós tivemos muitos mensageiros de Deus, né, de Cristo, que nos ajudaram também nesse caminho aí e tiveram a sua missão aqui na Terra. Então, isso nos mostra que a paz ela não depende apenas do que acontece ao nosso redor. A paz ela depende, sobretudo, do que acontece em nosso interior, dentro de nossa alma. Então, uma casa pode estar em silêncio, pode estar tranquila, sem barulho, num ambiente aparente de calmaria. Mas o coração daquelas pessoas ali, do interior daquela casa, pode estar tumultuado, em conflito. Por outro lado, tudo ao redor pode estar agitado e a alma pode estar serena, pode estar tranquila. Então, essa é a grande diferença da paz como nós analisamos, e da verdadeira paz, essa paz interior ensinada pelo Mestre Jesus. E Jesus, ele não nos prometeu uma vida sem lutas. Ele nos prometeu a sustentação diante das provações. Jesus não disse assim, vocês terão uma vida tranquila. Não. Ele prometeu que, diante das dores, diante das lutas, diante das provações, diante das aflições, ele estaria conosco, nos mostrando o caminho, o seu caminho e a sua verdade. Tem no Evangelho de João, Jesus nos faz essa afirmação. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Jesus está nos dizendo? Ele está dizendo que nós teremos as aflições aqui no mundo. Que nós teremos as aflições aqui no mundo. Mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu essas aflições. Então, se o próprio Mestre, ele nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós iremos seguir esse caminho do Mestre para encontrar a paz diante das aflições através da sua mensagem, do que ele nos ensinou.
Então, a paz de Cristo, ela não é uma anestesia. Jesus, ele não veio trazer a paz para nos bloquear do sofrimento, para nos bloquear da dor. Ela é uma sustentação. Jesus, ele não veio para desligar a gente da realidade, como se a gente fosse viver em uma redoma cercado dos problemas. Não. Mas ele veio nos ensinar uma nova forma de vivermos diante desses problemas. Então, o primeiro texto aí que nós vamos analisar, que é o texto intitulado A Espada Simbólica. Aqui também eu trouxe uma ilustração. Antes de entrar no texto, eu vou só falar sobre essa ilustração, mas depois eu vou ler o texto aqui, que é um texto que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um texto de Emmanuel, trazido a nós através da psicografia de Chico Xavier. Então, esse texto, como eu disse inicialmente, ele é embasado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. E nesse Evangelho é registrado a seguinte afirmação de Jesus: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, quando nós analisamos inicialmente essa fala do Cristo, dá uma ideia de contradição, né? Como entender isso do mestre do amor, né? do príncipe da paz, né? Do mestre Jesus? Não vim trazer a paz, mas a espada. Se nós interpretarmos literalmente esse trecho, né? essa parte do Evangelho, ele nos dá uma ideia assim, contraditória de que Jesus veio trazer uma luta até armada, né? Que a espada é uma arma, né? Inicialmente, ela foi criada como uma arma mesmo, né? Hoje, em várias tradições, ela é utilizada simbólica, né? E nesse texto aqui, Emmanuel nos traz a simbologia dessa espada. E esse texto está escrito também no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o restante. Nos diz assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra e nora, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Então, será mesmo possível que o Mestre Jesus, né, que é a personificação da doçura, do amor, o que ele quis dizer com isso? Então, nós vamos entender agora, através da leitura desse texto aqui, que é intitulado A Espada Simbólica. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, ou seja, não podia endossar uma tranquilidade dessa espécie, uma tranquilidade que é baseada ali no ócio, na falta de trabalho, né, de progresso. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade
é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, esse texto de Emmanuel, ele nos esclarece muito sobre qual é essa paz que Jesus nos convida, né? Diante desse evangelho aqui, ele exemplifica bem o conceito do que seria essa espada simbólica que é trazida aqui no evangelho. Deixa eu passar muito. Então, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, essa espada simbólica que Jesus nos diz aqui no seu evangelho, está representando essa batalha que nós temos que travar para o nosso aperfeiçoamento. Então, o que nós chamamos de conflito, são, na verdade, oportunidades de crescimento, são lições, e nós devemos travar essa batalha dentro de nós mesmos, para nós quebrarmos essa barreira, né? Como no exemplo lá da ilustração inicial, essas barreiras que nós mesmos criamos em nossas vidas e que nos impedem de crescer, né? De seguir nesse caminho da paz. E Emmanuel, ele nos esclarece que Jesus não veio sustentar a paz da acomodação, né, do conforto, sem o esforço. Essa espada simbólica que representa a luta interior, quando a verdade começa a tocar nosso coração, aí nós começamos realmente esse combate. E às vezes nós não percebemos esse conflito porque ainda nós não aprendemos, nós não tivemos ainda a prova de fogo aí para a gente travar essas lutas. Porque nós só vamos começar a travar essas lutas quando nós começarmos a compreender a mensagem do Cristo. Porque enquanto nós não compreendermos, a nossa vida vai estar tranquila, eu vou estar em paz. Então, se eu estiver em silêncio, se eu estiver no conforto, se eu estiver sem problema nenhum, eu vou achar que a minha vida está em paz. Mas aí, quando a gente começa a aprender verdadeiramente a mensagem do Cristo, nós começamos a travar essas lutas contra nós mesmos, no nosso interior. E essa luta nos faz, que são esses conflitos, essas tribulações, nos faz progredir e crescer. Então, essas lutas, né? Essa mudança, reconhecer o erro, isso nos tira da nossa zona de conforto e nos causa, às vezes, uma dor. Toda vez que nós saímos de uma situação que a gente está tranquilo ali, que está confortável, e muda para outra situação, isso vai gerando na gente aquela tensão, toda mudança ela gera ali aquele desconforto, digamos assim, né? Mas isso aí é necessário. Porque, como nos diz o Emmanuel, né, no texto ele nos explica que essa dor, na verdade, é uma dor que nos cura, né? Que vai nos curar. E que Jesus trouxe um combate, mas um combate sem sangue. Não é aquela luta física, né? Não é a guerra física aí que nós vemos aí, esses conflitos aí. Quando nós estamos referindo a conflito, nós não estamos dizendo desses conflitos, essas guerras bélicas, esse conflito físico, né? É uma luta moral, interior. Então, Jesus, ele não veio acariciar as nossas fraquezas. Ele veio nos ajudar a superá-las. A paz não é ficar parado, é caminhar com o Mestre.
Então, esse conflito interior, ele é um sinal de crescimento, né? Nem sempre o conflito é algo ruim, né? E quando eu estou dizendo conflito, eu não estou dizendo de conflito de briga, né? De confusão, de brigar com meu irmão, de falar algo com ele. Eu estou falando desse conflito interior mesmo. Porque esse conflito, ele nos mostra que a alma começou a despertar, né? Como eu tinha dito antes. É como se fosse ali mesmo uma comparação ali, o despertador, né? Nós colocamos o despertador ali para nos acordar, para nós fazermos as nossas atividades, nosso trabalho, nosso estudo, os nossos afazeres. Então a gente está naquele sono gostoso ali, na tranquilidade, e aí o despertador vai, toca ali e a gente acorda. Naquele momento ali a gente fica naquela preguiça, querendo dormir mais uns 5 minutos, aí às vezes coloca o despertador para tocar mais não, vou deixar para tocar uns 5 minutos depois. Aí fica mais uns 5 minutinhos, mas na verdade é necessário nós levantarmos, é necessário nós trabalharmos, estudarmos, ter uma vida útil. Então, às vezes, esses conflitos que chegam até nós é como se fosse esse despertador, que ele vem nos mostrar ali, ó, você está muito confortável aí, então você vai ter que mexer com alguma coisa aí para você se transformar. Então, toda vez que você resolve perdoar, por exemplo, é uma luta que você vai travar dentro de si contra a mágoa, contra o ressentimento. Quando você decide, por exemplo, ser humilde, você vai travar uma luta ali contra a vaidade, contra o orgulho. Então, sempre na vida da gente vai ter essa dualidade das lutas ali, das virtudes que nós desejamos alcançar para o nosso aperfeiçoamento, com as mazelas que nós criamos em nossas vidas pelo nosso livre-arbítrio. E, como eu disse, em muitos casos o conflito não é sinal de queda, ele é sinal de crescimento. E esse desconforto revela que a consciência está saindo da indiferença. Então, às vezes, você está naquela indiferença, você percebe as coisas ao seu redor, percebe as coisas na sua própria vida, mas você é indiferente, às vezes, consigo mesmo. E essa zona de conforto, ela é muito perigosa, porque às vezes nós nos acomodamos diante das nossas próprias mazelas. Às vezes nós conseguimos identificar que nós temos algo a melhorar, mas nós vamos postergando. A gente vai colocando o relógio para vou dormir mais 10 minutos. E vai demorando ali para a gente fazer essa reforma íntima. Então, as consciências das nossas dificuldades, das nossas provações, ela já é parte da cura. A partir do momento que nós tomamos consciência de que nós necessitamos mudar algo em nossas vidas, nós já estamos começando aquele processo de cura. Nós já estamos começando a desfazer aquelas barreiras que nos impedem de caminhar em sentido à paz. Então, o mestre, ele não nos chama a uma culpa estéril, mas a renovação. Então, não adianta também eu reconhecer as minhas mazelas, reconhecer os meus erros e ficar com aquela culpa chamada culpa estéril, que é assim, eu sei que eu estou errado, mas eu sou um pobre coitado e a minha vida é muito ruim, e você não fazer nada para se renovar. O segundo texto aqui é um texto, como eu disse, que está no livro, na obra Paulo e Estevão, que é um livro de Emmanuel psicografado por Chico Xavier. Então, imaginemos aí uma cena de um homem que envelheceu décadas em poucos anos, diante de tantas tribulações que ele teve em sua vida. Essas tribulações ele teve porque ele passou a seguir o caminho do Mestre Jesus. Ele estava seguindo um caminho e, no caso de Paulo de Tarso, o despertador que veio para ele foi o próprio Mestre, que chegou até ele no caminho de Damasco e acordou ele. Então, quando o Mestre acordou ele ali, ele falou assim, não, eu não vou
programar meu relógio para mais 10 minutos, não. Ele já começou naquele momento mesmo ali. E até no livro ele fala sobre essas tribulações que ele sofreu, e ele fala que diante do que ele tinha que fazer no cristianismo, as lutas dele teriam que ser por séculos, né? Ele reconhece isso. Então, Paulo ele teve esse despertar de iluminação que foi assim exponencial. Então, Paulo ele tinha ali o corpo marcado pelas lutas, né? No caso dele, as lutas não foram só lutas internas, não. Foram lutas físicas mesmo. Foram lutas externas. Ele teve o corpo ali marcado por essas lutas. E nesse texto que nós vamos ler, Paulo ele chega diante dos destroços ali de seus amigos muito queridos, que era Áquila e Prisca. Ele vê ali a tenda deles, que eles derrubaram a tenda, destruíram totalmente a tenda que eles trabalhavam, e ele se entristece diante daquela situação. Então nós vemos às vezes ali a imagem de Paulo muito firme ali nas pregações, firme no seu propósito ali de servir ao Mestre Jesus. E nessa cena aqui que nós descrevemos, ele fica profundamente triste, ele chora. Ele chora porque ele pensa assim: os meus amigos estão sofrendo por minha causa. Os meus amigos estão sofrendo por minha causa. Eu vou fazer a leitura que fica mais de acordo com o que foi realmente dito de acordo com a obra aqui de Emmanuel. Então, para contextualizar, Paulo ele estava em Éfeso nessa passagem, e aí eles destruíram a tenda de seus amigos, Áquila e Prisca, e ele se entristece diante daquela cena. Quando ele chega junto de João, chega e vê aquela destruição, aquele ambiente de destruição, ele se entristece e chora. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu, com os olhos mareados de lágrimas: como tudo isto me contrista. Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. Então, Paulo se entristeceu, porque ele pensou assim: essas pessoas estão sofrendo por minha causa. O sofrimento delas, eu que provoquei esse sofrimento na vida delas. E nós podemos perceber nesse texto quão profundo ele ficou entristecido ali, que ele chorou, né, diante, é como se ele tivesse desabafado ali com João, né, eles estão sofrendo por minha causa. Só que João, muito sabiamente, responde para Paulo o seguinte: a causa é do Cristo, respondeu João com acerto. Então, o ex-rabino pareceu conformar-se com a observação. Então, nós vimos aqui como que Paulo ele sofreu, né, diante dessa cena que ele viu. E ele sofreu por quê? Porque aquela tenda ali era o ganha-pão ali dos seus amigos, né? E também eles eram amigos muito, muito queridos, que ele tinha muito afeto por eles, porque quando ele fez a conversão, né, ele se converteu para o cristianismo, eles é que foram os primeiros ali a ajudá-lo. Então ele ficou muito entristecido ali com a prisão desses amigos. E mais à frente, Paulo continua nos relatando sobre como que foi a sua vida. Ele fala das tribulações que ele teve. Então ele fala: da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Isso mais à frente. Então, nós sabemos que Paulo ele era tido ali, ele era um membro ali do Sinédrio, ele era tido como a elite ali religiosa dos judeus.
E ele, né, por escolha, para seguir o mestre, ele deixou tudo aquilo e passou a seguir ali a verdade do Cristo, a mensagem do Cristo. Então ele continua. Quando da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduziu ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Então aqui ele nos diz que ele reconhece que ele tem que trabalhar muito, porque ele estava em dívida com o cristianismo. E logo em seguida ele nos revela os sofrimentos que ele teve, as tribulações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. E aqui, quando ele fala dessa luta áspera, ele está falando daquele embate mesmo, daquela luta mesmo que ele vivia. Não apenas dessa luta interior, mas da luta que ele vivenciou, levando a mensagem do Cristo. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe de açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Então, olha só, Paulo faz uma comparação dessas lutas, né? Ele fala assim, nem no interior de um barco, ali no bojo estreito de um barco, eu pude evitar a luta. Até a luta das intempéries físicas ali, né? Dos mares que ele viajava. E aí vem a mensagem final que está de acordo com o contexto que nós estamos estudando hoje. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Então, nós vemos aqui que Paulo ele nos exemplifica, pelo seu exemplo de vida, ele nos exemplifica que, diante das tribulações, ele aprendeu a sabedoria da paz ensinada pelo Mestre Jesus. Qual a paz que Jesus ele espera de nós? A paz interior. Ele aprendeu isso. Que mesmo diante dessas tribulações externas que ele vivenciou, né, ele foi abandonado ali, como ele relata, ele foi abandonado, ele voltou para Tarso, ele foi abandonado pelos amigos mais caros, pelos familiares, né, aqueles amigos de infância que ele viveu, as experiências, as memórias da infância, da juventude dele, dos familiares. Ele foi relegado por todos eles. E ainda assim, mesmo diante de todas as tribulações emocionais, sociais, né, e até físicas mesmo, que foram prisões, açoites, naufrágios, mesmo diante de todas essas tribulações, ele nos fala que ele aprendeu a viver, a aprender a sabedoria da paz em Jesus. Ali, né, Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Então, a paz que Paulo encontrou, ele não encontrou ela por acaso no mundo. Não é uma paz inerte. A paz ela não vai chegar a mim através de um decreto governamental da ONU ou de qualquer governo. Não adianta leis humanas para decretarem paz, se nós não tivermos essa paz dentro de nós mesmos. E a vida de Paulo foi um exemplo disso aqui. Ele vivenciou essas tribulações e ele não encontrou essa paz por acaso. Ele encontrou essa paz na sabedoria que ele aprendeu com o Mestre Jesus. Aqui eu fiz uma pequena ilustração do momento desse relato aqui. Eu fiz não, é inteligência artificial.
É bem curtinho, né? Ele viveu aquele momento de dor ali, de ver a tenda dos amigos ali em destroços, mas ele continuou caminhando, ele não parou. Né? Ele continuou naquele caminho da paz, que é ensinado pelo Mestre Jesus. O próximo texto que nós vamos analisar é um texto intitulado Ação e Paz, né? Também de Emmanuel, psicografia de Chico. Esse texto ele está na obra Urgência, né? Que é um livro, uma psicografia de Chico Xavier. Ele foi extraído da primeira edição desse livro. Ação e Paz. Aflição condensada é semelhante à bomba de estupim curto, pronta a explodir a qualquer contato esfogueante. Indispensável saber preservar a tranquilidade própria, de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. De certo que, para cooperarmos no estabelecimento da paz, não nos seria lícito interpretar a calma por inércia. Paciência é a compreensão que age sem barulho, em apoio da segurança geral. Refletindo com acerto, recebe a hora de crise sem qualquer ideia de violência, porque a violência sempre induz ao estrangulamento da oportunidade de auxiliar. Diante de qualquer informação desastrosa, busca revestir-te com a serenidade possível, para que não te transformes num problema, pesando no problema que a vida te pede resolver. Não afogues o pensamento nas nuvens do pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes que provavelmente jamais aparecerão. Evita julgar pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te corroa as forças do espírito. Se te encontras diante de um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a fim de que a intemperança mental não te precipite na vala da delinquência. Pacifica a própria sensibilidade para que a razão oriente os impulsos. Se conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Mas se não possuis essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou de agir. Os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira a que não te afaste da paz interior, a fim de que, nas horas sombrias da existência, possa a tua paz converter-se em abençoada luz. Então, nesse texto, Emmanuel nos faz ali uma explicação de como nós podemos, diante das situações do nosso dia a dia, nós mantermos a paz. Diante dessas ocorrências, às vezes, que vão surgir em nossas vidas, o que nós devemos fazer para manter a paz? Então, nós desejamos, lá no início, nós falamos que nós desejamos a paz. Todos nós queremos uma vida pacífica. Mas, será que alimentamos o que favorece a paz? Então, quando nós cultivamos mágoas, pessimismos, nós não estamos alimentando um ambiente pacífico. Emmanuel diz que a aflição acumulada é como uma bomba de estupim curto. Então, às vezes, a gente vai acumulando aqueles sentimentos ruins, né, contrário ali ao amor, à caridade, nós vamos acumulando ele em nosso interior, sem perceber. E talvez diante de uma ocorrência simples de nossas vidas, aquilo potencializa um problema que talvez seria de simples resolução, ele ganha uma dimensão desproporcional. Então, é essa a recomendação de Emmanuel, né? Diante da aflição acumulada, é como uma bomba de estupim curto. Nossa, eu passei demais. Volta aqui.
Então, essa ilustração aqui, ela mostra... Não é essa aqui. Essa ilustração aqui, que é da ação em paz, ela nos mostra aqui, diante dessas ocorrências da vida ali, né? Então, tem uma bomba ali do lado esquerdo ali, e a vida, uma pessoa ali num ambiente tumultuado, né? Então, diante de um problema simples ali, aquilo ali pode tomar uma expansão muito grande, né? E foi isso aqui que Emmanuel nos disse nesse texto. Então, ele também define, nos fala que a paciência é a compreensão que age sem barulho e que nós devemos buscar nos revertirmos com serenidade possível para que não transformemos num problema pesando no problema que a vida te pede resolver. Então, diante dos problemas, a gente não pode colocar mais peso, né? No meio militar, a gente tem um jargão que a gente costuma, assim, não coloca mais pedra na sua mochila, não. Porque, às vezes, assim, a mochila da gente está tão pesada e, às vezes, a gente mesmo vai lá e pesa mais. Chega o problema para a gente vai lá e pesa ele mais ainda. Eu coloco uma pedra ali e, ao invés de eu resolver o problema, eu estou colocando mais pedra para aquele problema ficar mais difícil ainda. Vocês já imaginaram um paramédico, por exemplo, chegando lá num local de acidente? Aí está aquele tumulto, as pessoas desesperadas ali, aflitas com aquele problema, precisando de apoio, precisando de socorro. E aí, se o paramédico chegar lá e ele começar a apavorar também e gritar, como é que vai acontecer, né? Então, assim, eu estou fazendo essa comparação, que é uma questão profissional. Ele aprendeu a lidar com aquela circunstância e ele desenvolver a tarefa dele ali sem ele se perturbar com o problema, né? Não que ele seja indiferente ao problema, mas ele tem que aprender a analisar diante daquela situação e ele propor a melhor resolução. Então, nós, em nossas vidas, devemos ser assim também. Quando o problema chega até nós devemos o quê? Parar, pensar, refletir, né? Preferencialmente, a gente orar, pedir a Deus iluminação para sabermos lidar com aquela situação, nos conectarmos com o alto, para que aquele problema seja resolvido da melhor forma possível. Porque se o problema chegar, as aflições chegarem em nossas vidas, e nós pesarmos ele mais ainda, ao invés de eu resolver, eu pesar ele mais ainda, isso vai ser prejudicial. A gente está criando a gente está potencializando o conflito, a gente não está fazendo desse conflito uma oportunidade de transformação. E, para finalizar, nós temos aqui também um último texto, que também é uma psicografia de Chico, né? De um texto de Emmanuel. Emmanuel, ele nos fala o seguinte: quem fala de paciência, de certo, se refere à esperança. E por isso, paciência significa saber esperar. Então, nesse texto, Emmanuel nos fala que a paciência é nós sabermos esperar, a termos esperança. Mas nós vimos que não é essa esperança passiva. Não é uma esperança assim, eu vou ficar aqui e tudo vai se resolver, tudo vai ficar em paz, Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar e vai resolver esse problema para mim, eu vou ficar em paz. Não é essa esperança que ele nos fala. E nesse texto, ele nos diz que, nesse sentido, é justo rememorar a lição evangélica. Primeiro, a semente lançada ao solo, depois, a flor no verde. Então, quando ele nos diz que a paciência, né, que é essa sabedoria da paz, essa ciência da paz, significa saber esperar, ele nos explica que essa esperança é uma esperança ativa, que primeiro nós devemos lançar a semente ao solo, ou seja, nós devemos cultivar essa paz através dessas virtudes que nós devemos aprender para nós construirmos esse caminho para alcançarmos a paz. Então, quando nós fizermos esse plantio, nós vamos colher, né? Depois a flor no verde. Então, nós iremos colher o resultado desse trabalho de transformação que, quando chegam as provas,
as tribulações e os conflitos, nós aprendemos a nos aperfeiçoarmos com esses conflitos e seguirmos o caminho da paz, né? A sabedoria, aprendermos a sabedoria da paz com o Mestre Jesus. Então, a paz como uma decisão íntima. Jesus, ele não espera de nós a perfeição imediata. Ele espera sinceridade e boa vontade. Então, nós avancemos um pouco mais de mansidão hoje, mesmo diante das lutas. Um pouco mais de paciência amanhã. Que nós sejamos instrumentos de paz e de esperança, onde quer que estejamos. E que possamos pedir ao Senhor Jesus e a Deus, não uma vida sem lutas, mas coragem e bom ânimo para viver bem as lutas que são necessárias ao nosso crescimento. Que nós sejamos instrumentos de serenidade e esperança e que Jesus, que nós possamos aprender a trilhar esse caminho da sabedoria e da paz, como Paulo nos exemplificou com sua vida e como Jesus mesmo nos disse em seu evangelho, que no mundo nós teremos tribulações, mas que nós tenhamos bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. Então, Jesus venceu a tribulação e nos ensinou esse caminho. Muito obrigado, que assim seja. Meus irmãos, depois desse estudo maravilhoso do nosso irmão Renato, a gente tem só que agradecer, né, apresentar nossa gratidão a Deus. Vamos aí fechar nossos olhos. Estamos encerrando o mês da reflexão sobre a paz. Como diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim, começa em cada um de nós. E com esse espírito de paz, de serenidade, vamos nos colocar diante de Jesus, nosso mestre amado e amigo, o nosso doce e meigo Rabi da Galileia, na presença do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que hoje nós possamos voltar para os nossos lares, refletindo sobre o que nós temos feito pela paz. A gente recorre tanto a Jesus pedindo essa paz e às vezes a gente não faz a nossa parte. Então, Jesus, nesse momento, pedimos a Ti, a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a espiritualidade de luz que nos ampara, que nos assiste, primeiro perdão, por das muitas vezes que a gente possa servir de veículo pacificador, às vezes a gente agita o ambiente. Que nós possamos voltar para os nossos lares refletindo o que falta para que a gente consiga melhorar a nossa paz interior, o nosso ambiente, o nosso lar, o ambiente de trabalho. Quem está nas nossas jornadas, Senhor Jesus, não é por acaso. Que nós possamos parar e analisar o que a gente pode fazer para pacificar a todos que se encontram no nosso caminho, que chegam até nós, às vezes, aflitos, e a gente precisa ter uma palavra amiga. Portanto, doce e meigo Rabi da Galileia, que nesta noite de luz, de paz, de reflexão, nós possamos voltar aos nossos lares com o coração também assim, vibrando energia, vibrando paz. Que nós possamos ser agentes pacificadores todos os dias e que a gente reflita, colocando o perdão, o amor, a fraternidade à frente do nosso orgulho, das nossas vaidades e das vezes da nossa pequenez diante dos problemas alheios. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Ampara-nos e fortalece-nos na nossa caminhada terrena. Que assim seja.